Amém, Nathalie? Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Então, mais um dia eu vou continuar compartilhando com vocês, né, algumas das coisas que eu vivi lá na ETED. Então, hoje eu vou falar para vocês de um projeto que a gente participou. Foi a nossa primeira ação, quando a gente chegou aqui no Prático, né, no sertão da Bahia, que foi o Bíblia em Cada Casa. Esse projeto é uma junção da Jocum com a Sociedade Bíblica do Brasil, e o propósito é entregar uma Bíblia para cada casa. O propósito é que cada casa tenha pelo menos uma Bíblia. Então, a gente fez isso lá em Campo Formoso, uma cidade do sertão da Bahia, bem pequenininha. E a gente fez duplas e tal, e durante vários dias a gente percorreu toda aquela cidade, não toda, eu acho que foi mais do que 50%, batendo de casa em casa e conversando com as pessoas, perguntando se elas já tinham uma Bíblia em casa, se elas já conheciam a palavra de Deus. E algumas delas tinham, sim. E quando a pessoa já tinha, a gente mostrava para elas a importância da palavra de Deus, né? A gente perguntava se elas sabiam que aquilo ali era realmente a palavra de Deus, que Ele tinha deixado para nós, né? E quando a pessoa não tinha, que pasmem, eram muitas pessoas que não tinham, a gente entregava como um presente uma Bíblia para aquela pessoa. E se ela não soubesse ler, a gente entregava uma Bíblia em áudio. E as pessoas elas ficavam muito felizes. Era como se elas estivessem realmente esperando a gente, sabe? Poucas vezes a gente foi maltratado e as pessoas não quiseram ouvir, mas muitas das vezes as pessoas ficaram muito, muito felizes com aquela visita e de receber um presente desse, né, a Bíblia. Muitas delas nunca tinham tido uma Bíblia, então foi muito importante. E uma desses dias, a gente só passava em casas, né? Mas em um desses dias tinha um senhor consertando uma cerca. E ele ficou assim, olhando, né? O que esse pessoal está fazendo aqui, né? Batendo nas casas das pessoas. E a gente foi, eu e um colega que estava de dupla comigo, a gente foi conversar com ele. E aí a gente falou com ele se ele já conhecia. Ele disse que sim, ele já conhecia. Ele estava ali porque realmente Deus tinha um propósito na vida dele, porque ele não morava naquele lugar, mas por pura coincidência, ele estava ali naquele momento exato que a gente estava passando. E aí a gente começou a conversar com ele, e ele falou que ele já conhecia a palavra de Deus, mas que o evangelho que ele conhecia era de condenação. Então ele se sentia totalmente indigno. Para ele não, uma igreja para ele achava que não servia, porque ele via muitos defeitos nele e ele achava que ele não tinha forças para lidar com aquilo, né? E aí eu comecei a falar para ele sobre a graça de Deus. E no momento que eu falava, eu vi os olhos dele encher de lágrima, porque era uma coisa que ele não conhecia. E naquele momento ele aceitou Jesus. E ele conheceu o evangelho de verdade, né, que é o evangelho da graça de Deus. E aí foi muito importante para mim esse momento. E um outro momento, quando não tinha gente na casa, né, algumas vezes a gente deixava uma Bíblia de presente, mesmo assim. E a gente estava passando por uma casa e eu fiquei muito incomodada para deixar uma Bíblia, né, para aquela pessoa, que eu não sabia quem era, não sabia se era um homem, se era uma mulher, se era uma família, ou se a pessoa já tinha uma Bíblia. E aí eu me senti incomodada, então eu peguei uma Bíblia e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou escrever aqui na capa dessa Bíblia para colocar aqui na casa dessa pessoa? E aí eu fiquei pensando e Deus falou comigo assim, escreve, eu não me esqueço de ninguém. E essa frase foi muito chocante para mim, sabe? Eu escrevi aquilo ali para aquela pessoa, que eu não me esqueço de ninguém. Era como se Deus estivesse falando para aquela pessoa que ele não se esquecia de ninguém, e que ele estava atento, e estava lembrando, e estava se importando com aquela pessoa, né? E isso fez tanto sentido para mim, porque a gente estava em um grupo com pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Paraná, pessoas de todos os lugares do Brasil, né? E naquele momento que Deus me falou aquilo, tudo fez muito mais sentido, porque Deus ele mostrou que Ele se importava com cada pessoa daquela cidade, né? E a gente tinha vindo de tão longe, porque Deus realmente amava aquelas pessoas, e Ele sim, queria se revelar, né, para aquela cidade, para aquele povo, e por mais que houvesse pessoas cristãs naquela cidade, Deus queria levar algo novo, né, algo diferente para aquele lugar.
Então, eu queria que você saísse daqui com essa palavra nessa noite, de que Deus ele não se esquece de ninguém. Amém. Agora eu vou orar por Campo Formoso, né? Foi a cidade. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa cidade. Eu quero te agradecer porque o Senhor me deu a oportunidade de pisar naquele lugar, Pai. Eu peço que o Senhor realmente venha abençoar, Senhor, aquela cidade, venha derramar um avivamento sobre aquele lugar, Pai. Venha realmente abençoar aqueles líderes, Deus, daquelas igrejas que já estão lá, Pai. Eu peço que a sua verdade venha sobre aquele lugar, Pai. Que o Senhor venha se revelar, Senhor, para cada pessoa daquela cidade, Deus. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, Pai, que aquilo que foi plantado, Deus, durante a nossa estadia lá, Pai, vai gerar frutos, Deus, e grandes frutos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor começou naquele lugar, Pai.